Bem, pessoal, bem-vindos à aula 8 de Administração de Empresas, onde a gente vai dar continuidade ao estudo das ferramentas administrativas que eu tinha começado a mostrar na aula 7. Dessa vez, o foco principal delas vai ser planejar e lidar com problemas. Então, no planejamento da aula de hoje, eu vou começar falando um pouquinho sobre qual é o meu objetivo com a aula, para que servem essas ferramentas, e depois eu vou começar a apresentar elas. Então, a gente vai ver o diagrama de dispersão, o histograma, o diagrama de Ishikawa, o método 5W2H, o ciclo PDCA e depois, no fim da aula, algumas reflexões sobre tudo que a gente viu. Antes de começar a aula, como sempre, eu quero lembrar que esse slide, assim como todos os outros, estão na descrição do vídeo, caso você precise consultar alguma coisa. E eu quero lembrar também que o Movimento Tanin tem uma maneira de ser apoiado monetariamente através de doações. Então, se você puder me ajudar com uma doação pequena, não importa o valor, você já está contribuindo para me manter motivado, para poder investir no canal, na divulgação, na compra de materiais para eu poder produzir mais conteúdo, enfim. Então eu agradeço qualquer apoio nesse sentido. E enfim, vamos começar a aula. Como eu disse então, o foco vai ser no planejamento e na resolução de problemas. As ferramentas que vão ser vistas ajudam a identificar esses problemas, planejar e executar estratégias para resolver eles, e acompanhar os resultados e gerar feedback, que é uma palavra que eu já usei bastante aqui e que eu acho muito importante ter essa retroalimentação de informação, para tomada de decisões. Bem, a primeira ferramenta que vai ser vista é o diagrama de dispersão. Ele é um recurso gráfico que avalia a variação de um determinado dado ao longo do tempo. Ajuda a identificar a relação de causa e efeito entre duas variáveis quantitativas. O que seria isso? Variáveis quantitativas são aquelas que podem ser medidas e contadas, São números normalmente. Não é uma coisa subjetiva. É uma coisa que é medida e tem um valor. Essa ferramenta é muito útil para a gente perceber, na aula de qualidade que eu estava falando sobre as várias interpretações do que é um produto de qualidade. Se a qualidade for relacionada com seguir um padrão, com estar dentro da norma, essa ferramenta é muito útil, porque a gente está avaliando justamente isso. Então vamos supor que eu tenho uma peça, uma peça mecânica que ela vai dilatando conforme o tempo passa. E eu tenho aqui então o tempo passando em um eixo, uma variável quantitativa, e o diâmetro dessa peça em outro eixo. Através de várias medições de coleta de dado, eu vou marcando o quanto esse parâmetro vai variando. Isso me permite estudar o comportamento dele e ver, por exemplo, se eu queria que tivesse uma variação nesse diâmetro de tantos por cento, isso está dentro do padrão? Era para ser um valor e deu isso daqui, fazendo essa análise. Isso está dentro do padrão? Então, esse recurso ajuda a acompanhar essa variação ao longo do tempo, a identificar esses problemas, de uma coisa que está acima ou abaixo disso, por exemplo. Mencionei também a questão da relação da causa e efeito. Então, existe a correlação dos dados. Esse diagrama pode ajudar a visualizar se os dados são correlacionados entre eles, ou seja, se eles exercem uma influência um sobre o outro. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aumentando aqui e a outra aumentando também, uma correlação perfeita seria se uma refletisse de uma maneira bem previsível, bem padronizada sobre a outra. Então vamos supor, quanto mais eu invisto em propaganda, supondo que seja esse eixo aqui, mais resultado, mais acesso eu vou ter em um determinado produto. Então percebam que essa relação aqui é visível por esses pontos. Então tem uma correlação perfeita, ou até mesmo uma correlação forte aqui. Está bem relacionado, um dado, uma variável está influenciando muito a outra. Agora, quanto mais dispersos, como eu disse, é um diagrama de dispersão, quanto mais dispersos estiverem esses pontos, menos relacionado vão estar as variáveis. Então vamos supor, esse eixo aqui são as publicações, a propaganda que eu fiz sobre um projeto, relacionadas a um projeto. E esse eixo são os acessos que eu tive em um outro projeto que eu não divulguei. Então, por mais que eu tenha feito uma divulgação do meu canal, do meu projeto, esse projeto aqui não está diretamente relacionado com a propaganda que eu fiz. Então, eu posso perceber que existe sim alguma relação, Ainda assim, eu estou fazendo propaganda do canal, mas não desse projeto em específico. Então, os dados eles estão muito mais dispersos aqui. Pode ser que eu tenha um ponto aqui, então eu fiz muita propaganda e tive pouco acesso, vamos supor. Enfim, eu estou usando exemplos aqui do canal no YouTube.
Mas é só para vocês entenderem como existe essa relação entre a dispersão dos pontos e a influência de uma variável sobre a outra. Utilizando recursos, programas que fazem esses gráficos, como por exemplo o Excel, tem até como fazer uma linha de tendência, que mostra a propensão dos dados em uma dispersão. Então, para onde eles estão tendendo aí? Você tem aqui um determinado diagrama e olha só, ele está relacionando a nota de satisfação do meu cliente com o tempo da entrega do pedido em minutos. Eu distribuo os meus pontos e eu percebo que eles formam uma linha, quase uma linha, eles tendem a formar essa linha. Então, é ela que eu estou olhando como uma regra, digamos assim, Eu uso isso para nortear o que esse comportamento significa. Perceba que os pontos estão bem próximos dessa linha de tendência e eles formam, um padrão visível. Então, eu consigo mostrar que eles estão bem relacionados, como eu tinha mencionado. Porque quanto maior o tempo da entrega, quanto mais o pedido do iFood demorar, menor está sendo a nota do meu cliente. Então, quanto mais demora, pior o serviço vai sendo avaliado. Ou seja, essas variáveis estão bem relacionadas. Uma carta de controle é um diagrama de dispersão também, que a gente está estudando, mas ela contém limites de controle, ou seja, variações aceitáveis das variáveis. É basicamente a mesma coisa que a gente estava analisando, então eu tenho o mesmo tipo de gráfico, só que agora eu tenho uma linha de limite superior e limite inferior. Pode também existir uma linha central, que é o desejável, Então, vamos supor, se a minha peça tem que ter um determinado diâmetro e eu quero que ele fique aqui, eu vou ir analisando como ele varia. Se ele ultrapassar esse limite superior ou inferior, eu sei que tem algum problema, alguma coisa está errada, É uma margem de erro que eu defini, e se os dados passam dela, eu já identifiquei que tem um problema. Então é mais um recurso que pode ser agregado ao diagrama de dispersão. Agora, outra ferramenta, que é o histograma, é também chamada de diagrama de dispersão de frequências. Ele vai representar os dados através de uma distribuição de frequências. Então, é um gráfico de barras, certo? A base de cada uma das barras vai representar uma classe, ou seja, uma determinada divisão, uma classificação. E a altura vai indicar a frequência absoluta com que esse valor acontece. Então, tem aqui na base o número de defeitos por lote. Então, esse daqui são 0 defeitos. Quantas vezes não aconteceu nenhum defeito? 2. Quantas vezes aconteceu um defeito? 4 ou 5, aqui mais ou menos. Quantas vezes aconteceu 2 defeitos? 8 ou 9, enfim. Ele distribui as frequências que alguma coisa está acontecendo em classes, em divisões. Se eu tenho, sei lá, um forno industrial e eu quero analisar a temperatura que ele está sendo mantido. Então, eu tenho as classes de temperatura que eu estou medindo e quantas vezes cada uma delas aconteceu durante a medição. É assim que funciona. Esse tipo de gráfico ajuda a entender a dispersão dos dados dessas frequências, além de visualizar, por exemplo, qual que é o valor mais comum, qual que é a tendência a um determinado valor acontecer. Então, se eu tenho esses gráficos assim, em vários formatos, eu posso analisar os picos para perceber qual que está acontecendo mais, ou ele está atendendo mais para a classe 0 aqui ou para a classe 5, Então ele está muito mais concentrado nessa classe aqui. Ou a classe não influencia em nada, então olha só, as frequências estão muito próximas uma da outra. Isso daqui não está influenciando tanto. Ou eu tenho 2 picos acontecendo, então enfim. Com a visualização em um histograma você consegue entender todos esses comportamentos. E ele ainda está bem relacionado com esse conceito da dispersão. Partindo agora para o diagrama de Ishikawa, é uma outra ferramenta que tem como objetivo identificar as possíveis causas de um problema dessa vez. Essas duas que a gente acabou de ver, elas eram muito quantitativas, Eram gráficos com números, com frequências de ocorrência, com valores, enfim. Essa daqui é uma ferramenta bem gráfica e visual, mas ela é também muito qualitativa, Ela é muito reflexiva. Então ela pode ser usada até em conjunto com ferramentas de brainstorming, que eu tinha mencionado na aula passada. Eu também tinha falado como todas elas estão sempre interagindo uma com as outras. Então aqui a gente tem um exemplo disso. Esse diagrama tem esse nome por causa de Kaoru Ishikawa, que foi um engenheiro químico que desenvolveu, praticamente essa ferramenta. E ela também é chamada de diagrama de causa e efeito, por causa dessa funcionalidade, ou de diagrama espinha de peixe.
Basicamente, a gente tem um efeito, um problema que está sendo analisado aqui. Eu já vou explicar como montar ela, né, certinho. Mas olhando visualmente, existe esse efeito. E aí a espinha do peixe são esses desenhos, né, das causas. Então eu vou listar esse efeito aqui, esse problema, aconteceu por quais causas materiais, por quais causas relacionadas ao meio ambiente. Então, dentro dessa causa eu vou ter vários problemas. Aí dentro dessa outra causa eu vou ter vários problemas. Ah, foi por causa da mão de obra. Quais foram os problemas com a mão de obra? Então você vai listando esses problemas e causas, e aí ele forma meio que uma espinha de peixe. Enfim, vamos ver a montagem delas, etapas. Primeiro tem que ser definido o problema que vai ser analisado. Depois é desenhada a seta principal, ou seja, né, a coluna do peixe ali apontando para o problema. Depois são feitos os traços a partir da seta, que vão indicar as categorias das causas. E aí, a partir de outras ferramentas, como por exemplo um brainstorm, vão ser definidas as causas em cada categoria, os problemas de cada categoria. Uma dica importante é, depois de definir as causas, né, os problemas que geraram aquele erro que está sendo analisado, é importante ordenar elas de acordo com a sua gravidade ou importância. A gente vai ver algumas ferramentas para ajudar nessa priorização na próxima aula, mas é importante, você identificou que alguma coisa está errada? Aonde eu vou agir primeiro, né? Aonde é o ponto, o cerne, o ponto mais importante para eu começar a minha ação, porque ele é mais urgente, por exemplo. Então é importante também fazer essa diferenciação. De novo, como eu disse, são as ferramentas interagindo. Dentro da espinha do peixe existem então 6 M's, né? As 6 categorias. São chamadas de 6 M's por causa do começo das palavras. Então eu tenho um problema. Tá bom. Como a forma de realizar o trabalho, seja lá qual for ele, está se relacionando com o problema. Então, como é que o meu método de realizar o trabalho pode estar gerando esse problema? Como é que os meus equipamentos que estão sendo utilizados no processo podem se relacionar com o problema? As máquinas, né? Como é que o controle, o monitoramento e a coleta de dados estão se relacionando com o problema? As medidas. Então, se eu tenho uma geração de dados, né, os tamanhos da peça, a frequência de alguma coisa, enfim, pode ter algum problema nessa geração de dados? Será que estão anotando errado? Qual que é o possível problema na medição, nesse controle? O meio ambiente, como é que o espaço interno ou externo está gerando esse problema, está se relacionando com ele? Será que ele surgiu porque as coisas estão muito bagunçadas, estão fedidas, estão sujas, enfim? Como o espaço, o meio está influenciando nisso? São todas perguntas que você vai fazendo no brainstorm. Como é que a qualidade dos materiais utilizados se relaciona com o problema? Então, se você faz artesanato, a qualidade do pano que você está usando pode ser uma causa para aquele problema? Se você faz vídeos para o YouTube, o livro que você está consultando, ele tem qualidade ou não? E por fim, a mão de obra. Como é que as pessoas envolvidas naquela atividade podem estar causando, se relacionando com o problema? Então, são vários fatores principais que você vai pensar, e aí dentro de cada um deles vão ser geradas ideias, através do brainstorming, por exemplo, para as possíveis causas daquele problema. Um exemplo, né, mostrando um pouco da espinha do peixe aí da cabeça dele aqui. Os bolos de uma loja de bolo estão com qualidade ruim. Qual que é o problema material que pode estar acontecendo? Eu vou lá e falo com a pessoa que cuida disso e ela fala, a quantidade de matéria-prima está vindo errada. Eu vou lá para a pessoa que lida com a mão de obra, para o gerente que lida com os funcionários e pergunto, o que pode estar errado? Aí ele fala, os funcionários eles não são muito bons, não têm tanta qualificação e eles não estão muito motivados. Então, dentro de cada uma dessas partes principais, eu vou identificando vários pontos, através de conversas e ideias, e todos eles estão se relacionando com o fato do bolo estar ruim. E aí entra o que eu falei também, eu tenho dois fatores aqui, o ambiente, o que está atrapalhando a fazer o bolo. É que está muito calor e muito barulho. Qual desses dois aqui é mais importante eu resolver primeiro? Será que é o calor? Será que é o barulho? Então, tem ferramentas que a gente vai ver que ajudam a definir essa ordem de prioridade, de importância na próxima aula. Com esse exemplo, a gente fecha a questão do diagrama espinha de peixe, ou do Ishikawa, e começa agora com o método 5W2H. Ela pode ser usada também para resolver problemas, enfim, para planejar, né? É bem ampla.
mas falando de forma geral, ela ajuda a registrar, planejar e controlar tomadas de ações. Vão ser feitas 7 perguntas que vão orientar esse projeto, esse procedimento de tomada de ação. Por que chama 5W2H? Porque são 5 perguntas com W, do inglês, né, começando em inglês, e 2 com H. Então, what? O que será feito? Quais são as etapas dessa ação, desse procedimento? When? Quando será feito? Qual que é a data? Qual que é o prazo? Em que contexto? Enfim, quando vai ser feito? Who? Quem vai fazer? Quais são os responsáveis por essa tomada de ação? Where é o local aonde vai ser feito. Why é o porquê, ou seja, a justificativa para essa tomada de ação. O how é o como vai ser feito, então qual método vai ser aplicado. E o how much é o quanto vai custar, qual que é o custo, qual que é o investimento para fazer aquela coisa. Esse método prega então que são basicamente essas 7 perguntas que você tem que se fazer ou fazer para a sua equipe para pensar, né, se aquele projeto vale a pena, qual vai ser a facilidade dele e, enfim, ajudar a registrar e a planejar e controlar essas ações. Vamos pegar o exemplo 1 aqui para mostrar um pouco. Então, what? O que vai ser feito? A criação de um novo website para uma empresa. Por quê? Why? Para aumentar a geração de oportunidades comerciais. Beleza. Aonde? Bem, o site vai ser online. Quando isso vai ser feito? Ah, dessa data até essa data, esse daqui é o prazo. Quem é o responsável por isso? É o Pedro Campos, enfim. Como ele vai fazer isso? Vai contratar uma agência especializada em montar o site, vamos supor, e o quanto vai custar? Tá aqui. Então isso ajuda você a definir quem vai ser responsável, quais ações ele vai tomar, por que ele vai fazer isso. Tudo isso está bem resumidinho em uma tabela. São 7 perguntas bem importantes resumidas em uma tabela. E aqui tem outros procedimentos, né? O exemplo anterior é de um processo, uma coisa que ia ser implementada, né? Vamos supor, a criação de um website. E aqui no exemplo 2 é um processo de identificação de falhas, então de identificação de erros que podem estar acontecendo. Eu não vou ler ele em detalhes também para não me alongar muito, mas também tem outra maneira de organizar aqui. Então eu tenho essa ação que vai ser tomada, o 5W, tenho as 5 perguntas e a resposta para cada uma delas. Depois o 2H, o como e quanto, e aí a explicação disso. Então é uma outra maneira de organizar, né? Como eu disse, é sempre muito aberto, você pode montar a planilha da maneira que você achar melhor, enfim. Mas ela pode ser usada dessa maneira também. Por fim, para encerrar a aula, a última ferramenta é o ciclo PDCA. Ela ajuda a executar e monitorar estratégias e pode ser usada tanto para resolver problemas quanto para alcançar metas ou algum objetivo. Então, também é bem amplo o uso. Esse ciclo também é chamado de ciclo de Deming, por causa do nome do idealizador da ferramenta, como eu já tinha mencionado, né? Na aula passada eu citei uma frase dele. Ele é considerado o pai do controle de qualidade em processos produtivos, então ele é uma grande autoridade nesse assunto. Esse método consiste em dividir em 4 etapas essa ação que vai ser tomada. A primeira é o planejamento, o plan. Depois a execução, então o do, né, o fazer. O C vem de check, que é checar. E depois o act, que é agir. Então você planeja alguma ação, executa ela, verifica os resultados dela, e de acordo com os resultados você toma uma ação. E aí forma um ciclo, né? Se essa ação funcionar ou não, você pode planejar de novo, enfim, aquela questão do feedback, e ir alimentando esse ciclo. Entendendo um pouco mais a fundo cada etapa, vamos começar pela etapa do planejamento. Primeiro você precisa escolher um processo, uma atividade ou uma máquina que precisa de melhorias ou de correções caso tenha algum problema. Então, identificar o problema. Depois é feito um levantamento de dados e de informações para ter uma base para o planejamento. Você não vai tirar as ideias do nada, né? E como eu disse, existem várias ferramentas feitas para gerar dados. Então você vai fazer uma análise do fenômeno e do processo com base nesses dados. A partir disso vai ser feito um plano de ação, o planejamento propriamente dito. Medidas claras e executáveis. E aí a parte da execução é o próximo passo. Uma observação para lembrar das últimas aulas e dos últimos conceitos que foram discutidos é que, para identificar esses erros ou melhorias,
Os fluxogramas ajudam bastante porque você tem uma visão geral do processo e você consegue ver aonde pode estar a causa, né, o ponto de melhoria ou de problema. E o diagrama de escala também a gente viu que é focado justamente em encontrar problemas, encontrar causas e soluções. Então, são duas ferramentas que podem ajudar nessa etapa. Já as checklists, os diagramas de dispersão e os histogramas podem ajudar a mensurar o problema, a fazer a coleta de dados, como eu tinha falado, e a análise deles, desse levantamento inicial aqui. Então, de novo, observem como essas ferramentas vão interagindo entre si, né? Não tem como você usar uma só, senão fica uma coisa muito incompleta. Enfim, depois de planejar vem a parte de fazer, de executar e de checar. Então, na execução, as decisões vão ser implementadas e é preciso que aconteça um acompanhamento para poder ver os resultados. Então, mais dados vão ser gerados para poder ser feita uma análise depois e ver se isso daqui que foi implementado realmente ajudou em alguma coisa ou não. Esses dados, então, vão ser analisados na parte da verificação, da checagem, e aí vão ser vistos aonde aconteceram erros e acertos nas novas atitudes tomadas. A partir desses resultados, desses erros e acertos, vem a ação. Então, se foram resultados negativos, você vai recomeçar o ciclo e tentar corrigir eles de novo. Agora, se foram resultados positivos, vai ser feita uma padronização para os novos procedimentos. Se você fez uma coisa que deu certo, você tem que manter essa coisa acontecendo, né? Então tem que ser feito um padrão, uma norma, igual a gente tinha discutido no 5S. Se você criou aqueles hábitos lá de higiene, de organização, você tem que ter alguma coisa cobrando que eles sejam cumpridos. E além de padronizar, de novo você tem que gerar dados, né, gerar feedback, para poder ver se você vai manter daquela maneira ou recomeçar o ciclo e planejar de novo uma nova melhoria e por aí vai. Então o PDCA é um processo contínuo de aprimoramento, né? Tanto que ele chama ciclo PDCA. Então ele está aqui rodando sempre, ele nunca vai ficar parado. Eu peguei um exemplo bem bacana aqui para mostrar para vocês, não vou ler ele inteiro porque é bastante texto. Mas enfim, foi identificado um problema de uma equipe sobrecarregada que estava esgotando os profissionais e aumentando custos para a empresa e não tinha como inserir novos funcionários, novos colaboradores. Então foi identificado o problema, feito um plano de ação com um objetivo e uma meta. Essa foi a primeira etapa do planejamento. A partir disso, né, a parte inicial é a mais importante assim para você ter definido tudo o que vai ser realizado. A partir disso, então, ocorre a execução, a verificação, você acompanhar, fazer um feedback e depois a ação. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler tudo, é bem interessante e aí também dá para ver, olha só, na ação está escrito aqui, rever planos de salário da empresa como forma de não perder recursos humanos. Então não terminou aqui, a ação não foi fazer isso, ponto, né? E acabou o ciclo. Então isso vai gerar uma revisão, isso vai gerar um outro planejamento, uma outra tomada de ação. É uma coisa contínua, né? Uma evolução contínua. Enfim, para essa aula a gente termina por aqui. E agora, de novo, algumas reflexões. São as mesmas reflexões da última aula. E agora eu quero que vocês pensem em relação ao diagrama de dispersão, o histograma, Ishikawa, a espinha de peixe, né? E o 5W2H e o PDCA. Quais dessas eu já usei e com qual finalidade? De acordo com os objetivos da minha organização ou os meus objetivos, qual que eu posso aplicar e em que situações? Lembrando sempre, todas elas estão sempre interagindo, né? Tanto as dessa aula, com as da aula passada, quanto as da próxima aula. E todas são ciclos, enfim, é muito interessante essa interação toda. É muito importante manter essa interação na cabeça e tentar, como sempre, aplicar, pensar, refletir aonde você pode fazer isso. Enfim, essa aula fica por aqui, espero que tenha dado um panorama bem geral desses métodos, né? Foram mais métodos e eu gosto bastante desses, eu acho que são alguns dos mais interessantes. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar mensagem nas redes sociais, aqui no YouTube. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de se inscrever, de mandar para as pessoas, né? Para quem você acha que pode ser ajudado também. E se você não gostou, pode deixar uma crítica construtiva sempre, que eu vou estar aí para poder avaliar isso. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.